O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Eu começo o giro de notícias pela quinta turma. Um pedreiro não vai receber adicional de insalubridade pelo manuseio de cimento. O pedido havia sido aceito pelos juízos de primeiro e segundo grau. O entendimento foi baseado em laudo pericial que havia constatado que o profissional tinha sido submetido à exposição intermitente à argamassa de cimento. Além disso, a empresa não teria comprovado que havia fiscalização do uso de equipamento de proteção individual. No entanto, o relator do caso na quinta turma do TST, ministro Douglas Alencar, explicou que para conceder o adicional de insalubridade é necessário que a atividade insalubre esteja classificada na relação oficial elaborada pelo extinto Ministério do Trabalho. O relator destacou que a simples manipulação de cimento não está inserida entre as atividades classificadas insalubres. A decisão foi unânime. E a sexta turma fixou em R$ 240 mil o valor da indenização a ser paga a um eletricista. Ele sofreu queimaduras no corpo que comprometeram a vida pessoal e profissional dele. O empregado trabalhava na montagem de linhas elétricas de alta e baixa tensão na empresa Nova Palma Energia, do Rio Grande do Sul. O acidente foi durante a troca de postes de madeira por de concreto em uma propriedade rural. As queimaduras causadas pelo choque cobriram aproximadamente 70% do corpo do empregado. O laudo médico apontou ainda que o eletricista sofreu danos neurológicos e ficou estéril. Na reclamação trabalhista, ele responsabilizou a empresa por negligência e alegou que o acidente comprometeu a possibilidade de seguir com planos de vida pessoal e profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, aceitou o pedido do empregado. O TRT ressaltou que a imperícia da empresa na análise do risco da atividade realizada pelo empregado foi grave e fixou a indenização em R$ 120 mil. O caso chegou ao TST e a relatora do recurso na sexta turma, ministra Kátia Arruda, entendeu que houve falta de proporcionalidade entre os fatos e os valores estipulados pelo TRT. Ela destacou que o empregado tinha apenas 29 anos e que as lesões geraram danos de difícil mensuração. A ministra dobrou o valor da indenização por danos estéticos e danos ao projeto de vida, totalizando R$ 240 mil. Por unanimidade, a empresa foi condenada ainda ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao empregado. A terceira turma determinou que a execução de parcelas devidas a policiais rodoviários federais seja restrita a grupo que participou da ação. A ação contra a União foi ajuizada pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais em nome de 35 pessoas. Na fase de execução, a federação pediu que o pagamento abrangesse toda a categoria, argumentando que as parcelas pedidas no processo eram devidas a todos os policiais. O pedido foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia. O TRT considerou que a Constituição da República confere amplitude aos sindicatos na defesa dos interesses da categoria. Sendo assim, o direito reconhecido abrangeria todos os policiais e não poderia ser limitado aos que entraram com a ação. A União recorreu ao TST, sustentou que a extensão do direito a todos os policiais caracteriza a ofensa à coisa julgada, pois a ação não foi ajuizada em nome da categoria, mas apenas de 35 empregados. O relator na terceira turma, ministro Agra Belmonte, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a legitimidade dos sindicatos na defesa de interesse da categoria é ampla e irrestrita. No caso, entretanto, o direito somente foi concedido aos empregados substituídos e individualizados na petição inicial, cujos nomes constam do título executivo, condição na qual não se encontra toda a categoria. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da segunda turma. Uma testemunha que teve o depoimento rejeitado devido à suposta troca de favores conseguiu reverter a situação. De acordo com o processo, a testemunha indicada era um colega de trabalho do autor da ação, que
que também havia processado a empresa. Por considerar que houve troca de favores, os juízos de primeiro e segundo grau determinaram que o colega fosse ouvido apenas como informante. Ao julgar o caso, a relatora no TST, ministra Maria Helena Mallmann, avaliou que restringir a possibilidade de testemunho recíproco implicaria a diminuição da capacidade dos empregados de produzir provas. A ministra destacou ainda que, de acordo com a jurisprudência do TST, os motivos para a rejeição de testemunha devem ser comprovados, evidenciando a efetiva troca de favores, o que não ocorreu. A turma, então, determinou que o TRT leve em consideração o depoimento da testemunha no julgamento do processo.